Rafael Henrique, o Capitão Telhada, nasceu em São Paulo em 3 de setembro de 1986. Tem 38 anos. Com apenas 17 anos, ingressou no ensino superior na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Após se formar, serviu no 4º Batalhão, que corresponde à Zona Oeste da capital paulista, onde atuou como comandante da Força Tática. Posteriormente, seguiu para o Batalhão de Choque, que engloba as unidades de elite da instituição. O Capitão Telhada serviu no 2º Batalhão como comandante de pelotão da Rocan em Choque. Também atuou no 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, a Rota, e no 4º Batalhão, mais especificamente no COI, o Grupo de Comandos Operações Especiais, conhecidos como os Caveiras de São Paulo, título que representa excelência em segurança pública. Sua última unidade nativa foi o comando da Companhia da Força Tática do 16º Batalhão da PM, que executa o policiamento ostensivo em área complexa da capital paulista. Em 2022, foi eleito deputado estadual pelo PP com mais de 83 mil votos. Nesta 20ª legislatura na Alesp, coordena 3 frentes parlamentares: para a colaboração em segurança pública, defesa e desenvolvimento nacional. Também tem a Frente Parlamentar em prol da defesa civil e a Frente pela Segurança nas Escolas Estaduais de São Paulo. Olá, bem-vindos! Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e interesse da população. Conexão Paulista recebe hoje o deputado Capitão Telhada do PP, coordenador de 3 frentes parlamentares aqui na Alesp, com discussões sobre segurança, educação e valorização da defesa civil. Deputado, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Renata, Priscila, todos que nos acompanham. É uma honra, um prazer conversar um pouquinho sobre nossa legislatura nesses 2 primeiros anos e um pouquinho do que a gente tem feito aqui pela Assembleia Legislativa, pelo povo de São Paulo. Muito obrigada. E tem a parceria da minha amiga jornalista da Rede Alesp, Priscila Silvério. Tudo bem, Pri? Obrigado pelo convite e com certeza vai ser uma ótima conversa. Você é uma grande especialista nessa área de segurança pública. Aprendi muito com o coronel, pai, então, do deputado. Estou diante de 2 feras aqui hoje, do jornalismo e da segurança pública. Obrigada. Deputado, por toda a sua trajetória profissional, a área da segurança sempre está presente no seu trabalho parlamentar. Nós vamos conferir agora um trecho de uma entrevista que o senhor concedeu aqui para a Rede Alesp ao lançar a Frente Parlamentar para a Colaboração da Segurança Pública. A gente percebeu que existe uma conversação, existe uma integração das indústrias que atuam nesse segmento, as indústrias que atuam tanto no segmento bélico quanto no segmento de tecnologias para a segurança pública e para a defesa nacional, que aqui em São Paulo estavam sem a devida visibilidade, estavam sem que alguém levantasse essa bandeira e trouxesse para o parlamento, para o governo do estado de São Paulo, a verdadeira importância dessas indústrias. Deputado, vamos falar agora mais sobre esse trabalho da Frente Parlamentar e o contato com a indústria de defesa. Um trabalho em conjunto, né? Exatamente, como você disse, a minha história, desde dentro da minha convivência familiar, sempre foi na segurança pública. A começar do meu pai, do Coronel Telhada, quando eu nasci em 86, como foi muito bem colocado aqui no vídeo de abertura. Meu pai era 1º tenente, trabalhando na rota. Então, desde pequeno, desde criança, eu cresci dentro dos quartéis, cresci sempre com o objetivo de servir a população como policial militar. Eu me lembro muito bem, quando eu estava até em época de vestibular, meu pai falava: você não quer tentar uma faculdade de Direito, não quer ter um outro olhar aqui, de repente, para engenharia e tal? Eu falava: não, pai, eu quero servir na Polícia Militar, eu vou prestar a FUVEST, vou prestar o Barro Branco. E coloquei na cabeça, e assim foi, com muita convicção, consegui ingressar na Polícia Militar. E foi dessa mesma maneira quando eu vim para a política. Meu pai, como ele já estava na política e conhecedor de como é difícil esse trabalho todo no campo político, ainda mais no Brasil, né? Ele falou: tem certeza, você quer de fato se candidatar? É uma caminhada difícil, muitas vezes incompreendida, é difícil alcançar os resultados, né? Entregar para a população diante de toda a burocracia que tem. E eu falei: não, eu acho que está o momento, vamos fazer essa dobrada e vamos para a política. Então, assim que eu fui eleito,
eu coloquei como objetivo, como pilar central da minha legislatura, o trabalho pela segurança pública, pelos agentes da segurança pública, pelas instituições de segurança pública, pelas forças policiais e também pelo cidadão de bem, que são as verdadeiras vítimas que não têm voz. Hoje nós temos no Brasil muitos representantes até do crime, nós temos representantes de minorias, nós temos representantes de forças policiais, mas poucos se lembram do cidadão de bem, que está aí no dia a dia trabalhando, buscando o seu sustento, da sua família, e muitas vezes não se vê representado nos seus anseios mais básicos, que é ter acesso à segurança, à saúde e à educação. Então, dentro desses pilares que eu coloquei para mim e para a minha equipe, nesse primeiro mandato como deputado estadual, criamos essas frentes parlamentares. E essa frente em específico, pela segurança pública, pelo desenvolvimento da indústria bélica, da indústria nacional de defesa, é muito importante porque a gente percebeu que existia uma lacuna. São Paulo, Renata, o estado de São Paulo é onde está localizado o maior parque industrial bélico do Brasil. E nós temos pouquíssimas condições favoráveis justamente para essas indústrias se desenvolverem aqui ou para fomentar mais ainda a atratividade dessas empresas, dessas fábricas, dessas indústrias para o nosso território aqui estadual. Então, em muita conversação com as Forças Armadas, com as empresas que hoje estão em crescimento, até com as guardas civis municipais, com equipamentos de colete balístico, armamento, viatura, drones, muita tecnologia de monitoramento, até tornando mais eficiente. Já foi aquela época de que era necessário apenas um policial, um homem, uma mulher parado ali numa esquina para fazer segurança. Não, esse conceito já está muito avançado. Hoje nós temos tecnologia, nós temos diversos fatores que podem acrescentar justamente na tradição que nós temos dentro da Polícia Militar e das Forças de Segurança e levar melhor condição para o cidadão de bem. Então essa frente eu acredito que seja uma inovação, porque não existe nada paralelo no Brasil, em nenhum estado, nem em Brasília. Existe uma frente parlamentar que trabalha essa questão da defesa junto com o desenvolvimento e a segurança pública. É inovadora, estamos com muita contribuição das próprias Forças Armadas e da iniciativa privada, trazendo ideias, assim, fomentando de verdade vários assuntos. Estamos até numa fase agora de elencar prioridades de tantos assuntos que nós temos, elencando prioridades para debatermos e levarmos para o nosso governo de São Paulo, que hoje, graças a Deus, tem uma visão estruturante, tem uma visão de futuro para o nosso estado e nos ouve os deputados da base, ouve os deputados da segurança pública. Eu tenho certeza que é uma frente que trará excelentes resultados para toda a população. Deputado, foi um desafio muito grande trazer esses assuntos e principalmente essa frente parlamentar aqui para dentro da Alesp. Como que foi essa conversa com outros parlamentares? Não foi difícil, eu não achei que nós tivemos dificuldade, justamente porque, graças a Deus, a gente goza de um excelente relacionamento hoje com os deputados. Eu sou uma pessoa que, primeiramente como cristão, segundo como policial militar, como político, que é uma figura, eu acho que nós temos que ter responsabilidade como figura pública. Eu, primeiro, respeito todo mundo, inclusive até de outras bandeiras ideológicas, para exigir respeito. Então, eu exijo respeito, mas antes eu respeito todo mundo. Então, a minha interação com os demais deputados, quando a gente parte para uma iniciativa parlamentar dessa, tem sido muito positiva. Eu não tenho encontrado barreiras dentro aqui da Assembleia Legislativa, então conseguimos as assinaturas devidas. Só para ter uma ideia, essa questão de indústria, são milhares e milhares de paulistanos que são empregados justamente nessas indústrias. Quando a gente vai aqui na região de Campinas, de São José dos Campos, que tem a parte de espaço aéreo, ali, empresas que trabalham com aviação. Quando a gente vai aqui em Ribeirão Pires, Mauá, por exemplo, a maior empresa bélica que cria, que estrutura cartuchos para venda internacional, que é chamada CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, emprega mais de 8.000 pessoas, todas da região. Então, assim, a empregabilidade que a gente traz, inclusive dá visibilidade, coloca holofotes sobre essa questão também. Não é só falar em Forças Armadas, em polícia, não, é falar sobre emprego, é falar sobre desenvolvimento, discutir dentro dessa questão bélica a desoneração de impostos para que os empresários consigam criar novos parques industriais, consigam construir novas plantas,
trazendo mais desenvolvimento e lá na frente mais receita para os municípios, seja no ISS, mais receita para os estados, seja no ICMS, ou com a reforma tributária, no futuro IBS aí, né, que é um imposto único. Eu tenho certeza que a gente tem também, em paralelo, a visão empreendedora do governador, que vai ter sensibilidade para isso. Quando a gente senta à mesa com uma proposta viável de trazer mais emprego, de trazer mais desenvolvimento, de trazer receita, a gente tá partindo na frente. A gente tem um pontapé aí de barganha, vamos colocar assim, muito grande para alcançar e para conquistar os nossos anseios e os anseios da indústria, junto com as associações, junto com a Fiesp, que também está conosco nessa frente parlamentar. São pessoas experientes no assunto, muito mais do que eu, inclusive no assunto de indústria, mas que hoje, como parlamentar, eu me vejo na obrigação de ser um braço forte e um aliado desses nossos empreendedores. Agora, deputado, a partir de novos equipamentos, novas tecnologias, é preciso treinar e reciclar as tropas? Sem dúvida nenhuma. O tripé de segurança... Tropas e corporações e todas as polícias, o tripé da segurança pública, né, o triângulo que a gente coloca, é justamente o homem, o equipamento e o treinamento. Então, nós temos que ter um investimento no equipamento, na aquisição de viaturas, na aquisição de armamentos, na aquisição justamente de conforto e segurança para o próprio EPI, que é o equipamento de proteção individual que qualquer agente de segurança pública utiliza, do agente municipal ao agente estadual, federal, privado ao agente privado, que também é uma bandeira minha aqui na Assembleia Legislativa, é ter o olhar para a segurança privada. Hoje, só em São Paulo, são mais de 150 mil homens que trabalham na segurança privada e que muitas vezes não são vistos também, ou inclusive também sofrem aquela crise de autoridade que a gente tem hoje no Brasil, de a pessoa que tem que falar um não numa porta de supermercado, tem que tomar uma atitude, tem que agir antes mesmo da chegada da polícia. Aquele segurança de banco, aquele segurança de mercado, de loja, de qualquer espaço público, né? O vigilante, o vigia, ele tem a responsabilidade de iniciar uma tratativa com o cidadão que nem todas as vezes é amistosa e fica à margem também da atenção nossa como político. E é um complemento da segurança pública. Então todos esses, segurança pública, agentes e segurança privada, precisam sim de equipamento, do homem capacitado, né, do homem, da capacitação e do equipamento, tanto para ele individualmente, quanto para que a sua função seja cumprida. Isso a nossa Polícia Militar está muito bem aqui em São Paulo. Nós temos hoje equipamentos de ponta, desde das tropas mais especializadas, com o que temos de mais moderno em veículos blindados, inclusive na tropa de choque, por exemplo, armamentos de incapacitação não só letal, mas incapacitação não letal, são as armas de choque, são os treinamentos com as técnicas de artes marciais e de defesa pessoal, enfim, mas é sempre, é constante. Esse treinamento, essa capacitação, essa reciclagem, ela é constante, ela não pode nunca parar e tudo isso exige custo, exige orçamento, que é algo que a gente tem buscado cada vez mais no governo de São Paulo. Não só uma folha de pagamento digna, uma valorização policial digna, mas também investimento nas forças para que consigamos cumprir com o nosso dever tão aclamado e tão cobrado pelo cidadão de bem, pelo paulista. Deputado, até esses dados que o senhor traz agora, né, de novos equipamentos de qualidade também, até muda um pouco aquele cenário que nós tínhamos de que o bandido estava melhor armado do que a polícia. Essa frente parlamentar também pode ajudar, né, a transformar essa realidade e de que maneira? Falando em equipamentos, vamos falar um pouquinho também das câmeras, né, no colete dos policiais, que trouxe aí muita discussão, mas que a gente vê avanços. Exatamente, Priscila. Sim, a frente parlamentar ela é importante para a gente fomentar investimentos na área da segurança pública. Em paralelo até com a frente, você colocou e eu me lembrei das próprias emendas parlamentares que a gente, como deputado estadual, tem a oportunidade de direcionar. As emendas parlamentares é até um assunto delicado porque nos últimos anos ganhou um caráter até negativo em razão de vários acontecimentos em Brasília. Mas aqui em São Paulo a transparência é muito grande e a indicação das emendas parlamentares por parte dos deputados tem atingido diretamente, está indo na veia das unidades policiais. Por exemplo, vou colocar um exemplo básico aqui, o batalhão que eu servi, o 4º Batalhão
a gente conseguiu dedicar uma compra de coletes táticos, capas de colete tático, para ajudar o policial a colocar o seu equipamento ali de maneira inteligente, mais confortável, mais operacional. Eu dediquei R$900 mil, por exemplo, para o COI, que são os Comandos e Operações Especiais, para a aquisição de uma embarcação blindada para o combate contra o crime organizado no litoral, principalmente, muitas vezes feito por rios, pelo mar e por outros canais ali fluviais. Então, junto com a frente, essas emendas dedicadas, né, liberadas pelo governo e direcionadas por nós, parlamentares, dentro das nossas bandeiras, têm ajudado demais as nossas forças policiais. Alguns equipamentos que às vezes nem são alcançados pela compra do Estado, a gente consegue ir lá um pouco mais assim, afinar um pouco mais, aguçar o que a gente já conhece como necessidade e fazer uma aquisição que influencia diretamente ou na segurança ou no bem-estar do policial. Então, é uma preocupação nossa, sem dúvida nenhuma. E quando a gente traz o assunto do equipamento, que é a questão de tecnologia de câmeras corporais, eu, desde o começo do meu mandato, inclusive tem gravações minhas aqui, fui contra, no início da instalação, da implementação desse projeto em São Paulo. Eu era, inclusive, mais um policial na rua, operando com esse tipo de equipamento. Nós éramos contra e me posicionei contra em diversos momentos. Por quê? Principalmente em razão de como era utilizado a câmera. Em São Paulo, foi o único lugar do mundo, do planeta, onde a câmera funcionava 12 horas do turno de serviço, ou seja, ela era full time. Ela tinha uma gravação ininterrupta. E o que isso ocasionava? Primeiro, que ela não estava sendo utilizada para defesa, para proteção do operacional, para proteção do policial. A câmera era utilizada para fiscalização, supervisão e, infelizmente, o reflexo disso eram procedimentos administrativos, era cobrança disciplinar sobre o policial, que muitas vezes era tirado de contexto uma filmagem que ele fez ali e acabava acarretando punições administrativas e até mais graves, até criminais para os nossos policiais. Então, uma narrativa que foi criada inicialmente de ajudar o nosso agente policial não estava sendo realizada nessa direção. Ela estava apenas sendo utilizada para coibir as ações policiais. Isso começou a dar reflexo até na atuação dos nossos policiais, que se viam engessados, com medo de atuar, porque a qualquer abordagem, um indivíduo lá, um suspeito, com passagem criminal, com condenações, sabia que estava sendo filmado, começava a desafiar nosso policial, começava a não obedecer uma voz de comando, de uma abordagem simples, que era levanta a mão, vira de costas, você vai ser revistado. O cara não levantava as mãos, o cara começava a sair andando, e daí surgiam outros reflexos. O policial era obrigado a atuar de maneira mais enérgica e depois sobrava para ele. Essa era a grande verdade. Então, essa era a maior crítica nossa, por isso éramos contra. Então, foi proposto à Secretaria de Segurança Pública, nesses 2 anos, diversas até ações subiram para a Brasília, para o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o policial deve ter o controle do equipamento. Ele deve acionar, assim como é em todo o planeta Terra, o policial aciona o botão, ele aciona no momento que ele vai ter uma interação, qualquer que seja, com uma pessoa que não seja um policial. Então, é um atendimento social, ele aciona a câmera. É um atendimento criminal, é uma ocorrência que ele está indo atuar diretamente no furto, no roubo, no tráfico, ele aciona. É uma ocorrência que cai pela rede, né, pelo rádio, que ele parte ao atendimento daquela ocorrência, pela rua, ou de motocicleta, ou de viatura, ele aciona também. E aí existem protocolos, existem treinamentos para que ele cumpra com essas determinações. Caso ele não acione, aí sim, ele vai ser cobrado, ele vai ser punido por isso. Porque aí existe uma determinação escrita da própria instituição. Me parece que é esse o caminho, né, que está seguindo, que está partindo aqui no Brasil, é o caminho correto. Então, assim, as câmeras, nós não somos contra só por ter a câmera. Não, a gente não quer ser filmado, não. Na verdade, a gente já é filmado hoje em qualquer lugar. Qualquer ocorrência, em qualquer rua de São Paulo hoje, seja numa rua central, num bairro mais rico, num bairro mais pobre, mais vulnerável, tem câmera de monitoramento, tem celular na mão de todo mundo hoje que filma. Então, o policial não tem medo de ser filmado, de que a sua atuação seja registrada. Pelo contrário, pode muitas vezes ajudá-lo, como tem inúmeros exemplos também que ajudaram o policial, a câmera, né, corporal dele mesmo. Porém, nós temos que tratar o policial com responsabilidade, não desconfiando da atuação dele. O policial nosso, ele é imbuído de fé pública.
E dessa maneira, todas as suas atuações devem ser respeitadas e devem partir como se corretas fossem. A partir do momento que nota-se um desvio de conduta, aí as providências são tomadas. Uhum. O senhor falou até do acesso ali, ao acionamento, né, da câmera, mas a tecnologia está tão evoluída que ela consegue pegar momentos anteriores. Correto. Explica pra gente, Correto. deputado. Muitas pessoas não sabem, mas quando o policial aciona o botão, ele bate a mão o botão é bem grande, bem fácil, ele dá 2 cliques e a câmera não passa a gravar a partir daquele momento que foi acionada. Ela tem um buffer, ela tem ela retroage 90 segundos do momento que ela foi acionada, ou seja, 1 minuto e meio. Uhum. Então, a ocorrência policial, via de regra, elas são muito rápidas. Então, realmente, o policial, se ele é surpreendido por uma ação de um criminoso, por um acidente ou por um disparo, ele muitas vezes não lembra-se naquele momento, porque ele foca, né, a visão em túnel, que a gente chama, toda a atenção dele fica voltada para o perigo e ele age. Logo após o momento da atuação dele, ele aciona a câmera e ela retroage 1 minuto e 30. Ou seja, ela abarca também a atuação do policial e todo o cenário ali da ocorrência. Não só isso, né? Uma crítica muito grande nossa, quando ela gravava 12 horas full time, era a guarda dessas imagens. O Estado estava gastando milhões e milhões de reais guardando imagens desnecessárias, imagens ridículas. Imagem do policial na sala de aula tendo instrução, imagem do policial comendo, imagem do policial conversando com o comandante de companhia, ou do policial em simples patrulhamento dentro da viatura. Tem dia que você patrulha e não tem nada. São 12 horas de serviço tranquilo, entendeu? Não tem uma ocorrência, não tem uma interação, o policial vai, faz um ponto de estacionamento, trânsito andando, vai para outro lugar, vai almoçar, volta. Então, tudo isso estava sendo guardado e sendo gasto dinheiro, milhões e milhões de reais do nosso dinheiro público. Essa era uma crítica muito grande. Então, o acionamento, ele retroage 90 segundos e o disparo da arma de fogo também aciona. Também aciona. Então, o policial é surpreendido com um disparo, ou ele efetua um disparo. Esse disparo do policial, a câmera, ela capta justamente a frequência e ela se aciona, ela é acionada automaticamente pelo disparo. Então, é também uma inovação. Além disso, as câmeras novas que a Secretaria adquiriu aqui de São Paulo, elas também têm a capacidade de comunicar, algo que antes não acontecia. Então, o policial, ele poderia estar baleado e se ele tinha o equipamento filmando ele morrendo, porque ele não conseguia pedir um socorro. Hoje, as câmeras atuais que foram adquiridas, foi exigido que elas tivessem a capacidade de comunicar uma emergência. Então, se ele saiu correndo atrás de alguém dentro de uma favela, dentro de uma rodovia, ele está fora do alcance visual de qualquer um ou de um aparelho telefone, ele consegue pedir um socorro, comunicar pela câmera, ela é acionada automaticamente, ela capta 90 segundos anterior ao seu acionamento. Então, são várias inovações. Ela dá o sinal GPS, ela consegue hoje informar para o Copom a localização exata de cada policial que está com a câmera corporal. Então, são inovações que vieram sim, agora sim, com Tarcísio de Freitas e com Derrite na Secretaria, ajudar o nosso policial, tornar a sua atividade mais segura para ele próprio e não para fiscalizá-lo e a todo momento cobrar responsabilidade, sempre querendo punir o nosso homem e a nossa mulher que está lá salvando vidas. Agora, deputado, uma curiosidade para quem não é do ramo. Como é que é feito? Porque as câmeras podem ser acionadas pelo próprio policial agora, a partir dessa nova decisão, ou pelo Copom remotamente. Como é que funciona isso? Pode. O nosso centro de operações da Polícia Militar, ele é A gente pensa numa super sala, um centro de controles, mas como é que consegue estar acompanhando os milhares de policiais que atuam diariamente nas ruas? O nosso Copom hoje é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, tecnologia, ele integrou guardas civis, integrou o GRAU, que é o pessoal que trabalha junto com o SAMU, então a saúde, ele consegue hoje ter uma capacidade de capilaridade e gerenciamento de crises muito grande, surpreendente. Grandes eventos, inclusive deixo o convite aqui, quando a TV Alesp quiser acompanhar um próximo evento que tenha no estado de São Paulo, em loco, a gente fica lá junto, acompanhando todo o dia os nossos comandantes, junto com a prefeitura, junto com outras secretarias, dentro do Copom, acompanhando nessa super tela todos os acontecimentos e de lá, inclusive, são acionadas as câmeras corporais. Mas como que vai localizar o policial João que está ali? Porque do elas policial têm o GPS, Joaquim? elas têm o GPS
e cada câmera logada aparece no computador o log da câmera, o número da câmera, os detalhes dela e qual policial que fez o login. Cada policial militar hoje tem o seu e-mail, tem a sua senha. No início do serviço ele loga a câmera ou no computador, aí ela aciona direto aqui no equipamento e ele está dentro do sistema, ele está logado. Se ele desloga, aparece também que ele deslogou. Então o Copom hoje tem a capacidade de acionar qualquer câmera e qualquer policial que estiver em operação, em campo. É claro que não vai ficar os 90 mil homens da Polícia Militar o tempo todo acionado, não tem lógica. E quando o senhor fala acionado, é a imagem aparecendo ao vivo no CCO. Ao vivo, transmitindo por chip de celular, transmite diretamente para o centro de São Paulo, para o Copom. Então isso é possível, fora as câmeras de monitoramento que já estão conectados ao Smart Sampa e outros centros operacionais integrados de outros municípios, essas câmeras fixas. Fora as câmeras que tem nos Águias, nos helicópteros da Polícia Militar, que também sobrevoam. Hoje o Copom tem drones, inclusive, diga-se de passagem, emenda minha para o Copom de São Paulo. Não sei se o pessoal viu no Carnaval uma imagem de um drone sobrevoando, identificando um indivíduo fugindo que tinha roubado. Aquele drone eu que dei. Eu, como parlamentar, adquiri e concedemos através de emenda para o Copom de São Paulo. Então, assim, tem reconhecimento facial, consegue acompanhar uma autonomia de voo gigantesca. A pessoa nem percebe que está sendo acompanhada, o bandido nem percebe que está sendo filmado e acompanhado por um drone. Enfim, dessa mesma maneira, assim como consegue jogar qualquer imagem dessas ao vivo, também consegue colocar e trazer na tela ao vivo a imagem da própria câmera do policial. Pri, um segundinho, você me permite? Recentemente nós vimos, foi até no último feriadão, bandidos usando cones da própria Ecovias na rodovia dos imigrantes no acesso a Cubatão para tentar fechar a pista para assaltar. E foi a tecnologia, no caso, aliada também no CCO, onde fica a PM, com a Ecovias e rapidamente o atendimento da Polícia Rodoviária Estadual, né? Exatamente. Hoje não há que se falar em segurança pública sem falar em tecnologia. Não existe. Isso seria retroceder a um passado e gastar dinheiro, né? Porque não tem como ter um policial em cada esquina. É impossível, por mais que nós gostaríamos disso. Mas nós temos que agir com inteligência, informações, efetivo treinado, equipado e tecnologia. São justamente essas maneiras que a gente trabalha no mandato hoje. A valorização do policial. A valorização tem diversas faces, né, do policial. Por exemplo, o ponto número 1 que a gente sempre cobra, todo policial cobra, é o salário. Valorização salarial. Então, se a gente lembrar os 4 últimos anos, nós tivemos reajuste salarial em 2022, reajuste salarial em 2023. Detalhe, primeiro ano de governo, que geralmente não é dado, pode fazer uma pesquisa em qualquer estado do Brasil. Um primeiro ano de governo, um governador dar um aumento ainda mais significativo como foi aqui em São Paulo, onde um soldado, por exemplo, que é o primeiro posto da Polícia Militar, recebeu 34% de aumento. No primeiro ano, o governador está chamando a responsabilidade para ele. Ele dá um aumento graúdo e fala, eu estou dando para eu pagar. Eu não estou dando um aumento no último ano para o próximo governador pagar, como a maioria faz. Não, o governador Tarcísio deu o aumento e o policial nosso está recebendo desde 2023, já faz 2 anos, o aumento de 34, 32, 30 foi feito por graduações e postos esse reajuste. Então, além da valorização salarial, a gente tem buscado muita valorização na questão de dignidade, saúde e habitação para o policial. Habitação, e nós temos que falar também, essa oportunidade aqui no programa é ímpar, de falarmos da aprovação de lei que nós escrevemos juntos aqui, os deputados da base da segurança pública. O autor foi o Major Meck, eu sou um coautor dessa proposta, que é a habitação segura, onde o policial hoje, todos os policiais, não só o policial militar, mas todos os policiais do Estado hoje têm acesso a uma carta de crédito, onde, a depender da faixa salarial, os juros é 0, inclusive, para esse policial, e ele, até R$300 mil, uma carta de crédito do Estado, que ele pode adquirir o seu primeiro imóvel em qualquer lugar, não mais somente dentro do CDHU, que muitas vezes é dentro de uma comunidade, é próximo de um local de risco para o nosso policial. Não, hoje ele tem acesso a essa carta de crédito e aonde ele tiver necessidade, seja no interior, seja na capital, na área metropolitana, ele pode adquirir. Isso é dignidade, isso é valorização na veia, ajudando os policiais a morarem bem, com reforço salarial, e ainda temos mais 1 ano e 8 meses pela frente, ainda, agora 25 e 26, do nosso governador,
e outras bandeiras como a saúde, como telemedicina, de novo tecnologia aliada à nossa segurança pública, a saúde mental dos nossos policiais, que é uma preocupação nossa, e tenho certeza absoluta, para finalizar, que o nosso agente de segurança, estando bem cuidado, ele consegue cuidar melhor também de quem está lá na ponta, do cidadão de bem que precisa de um policial tratado dignamente para cumprir sua missão com excelência. Antes do intervalo, um spoiler da Priscila com a pergunta, mas eu respondo só depois. Tá, deputado, nós temos dentro da segurança pública várias corporações, inclusive valorizadas por meio de ações que aconteceram aqui na Lesp. Polícia Civil, também a Metropolitana, né, que chegou também para ajudar na segurança aqui do estado de São Paulo. Então, no próximo bloco, eu queria que você falasse disso. Os avanços da segurança pública, também de outras corporações. Perfeito. O nosso intervalo é rapidinho aqui no Conexão Paulista. Prazer de receber o deputado Capitão Telhada. Em instantes, voltaremos. O Conexão Paulista está de volta. O nosso entrevistado hoje é o deputado Capitão Telhada. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Priscila, por favor, repita a pergunta. Deputado, terminamos o bloco anterior falando sobre como a Lesp e as medidas que foram adotadas aqui valorizaram outras corporações da polícia, né, da segurança pública. Falando então da Polícia Civil e também da Guarda Civil Municipal. Exatamente. A Assembleia tem um papel preponderante nessa questão, justamente porque hoje não há que se falar em segurança pública sem falar nas atuações das guardas civis municipais. A gente, na política hoje, costuma, inclusive, quando se refere às guardas civis, costumamos chamar de polícia municipal, porque esse é um termo que as próprias guardas civis, as prefeituras buscam hoje alcançar. Só que para que isso de fato seja viabilizado, necessita-se de uma alteração na Constituição Federal. No artigo 144 da Constituição Federal, existe um rol, que é um rol taxativo das polícias, polícias federais, polícias estaduais. Então tem lá Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia estadual, que são as polícias militares, polícias civis, corpos de bombeiros militares. Então é um rol taxativo, que não traz as guardas civis municipais. Elas estão previstas após esse rol taxativo em um parágrafo do artigo 144. Para que as guardas civis alcem o status de polícia e de fato tenham a competência constitucional e possam atuar sem que seja à margem da lei, elas têm que sair desse parágrafo e, a partir de então, ter uma reforma na Constituição, uma PEC, e elas passem a integrar o rol taxativo do artigo 144. Essa proposta já existe em Brasília, ela tramita no Congresso Nacional, porém, ela encontra dificuldade, principalmente porque as guardas civis municipais, por exemplo, do estado de São Paulo, elas são niveladas por cima, são excelentes guardas. Elas são importantíssimas hoje para cada município, principalmente no interior de São Paulo, quando começa a ficar mais distante aqui da capital, porque o efetivo da PM diminui, não tem jeito. Então, as guardas civis, elas acabam substituindo muitas vezes a própria atuação na questão ostensiva e preventiva da Polícia Militar. Porém, em outros estados, as guardas civis não são armadas e elas não têm ainda um bom preparo, elas ainda não estão niveladas por cima, vamos colocar assim. Estados do Nordeste, estados do Norte. Então, quando o parlamentar federal, o deputado federal, que são de vários estados do país, eles se deparam com esse tema, vamos transformar as guardas civis em polícias, muitos parlamentares têm esse entrave, mas eles pensam no estado deles, que eles conhecem aquela realidade. E aí eles falam, não, mas espera aí, mas a Guarda Civil não é polícia, a Guarda Civil não tem arma, a Guarda Civil... Porque ele está vivendo uma realidade diferente da nossa aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do sul do país, que tem excelentes guardas também. Então, é um obstáculo, é um paradigma a se vencer lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, porque, na minha opinião, o futuro é esse. O futuro é que a gente tenha, sim,
as formações, as estruturações cada vez maiores das polícias municipais. Porque a população cresce, em São Paulo nós temos 44 milhões de habitantes. Eu sempre dou um exemplo. Quando eu ingressei na Polícia Militar em 2004, há 21 anos atrás, nós éramos 95 mil homens. 94 mil e poucos homens na ativa da Polícia Militar. Hoje, 21 anos após, a Polícia Militar tem 80 mil homens. 79, agora 80, 81. Então, 20 anos depois, nós diminuímos o efetivo nosso contingente em 15 mil. Então, nós estamos indo na contramão. A população cresce, o estado de São Paulo cresce e a Polícia Militar acabou diminuindo. Claro, temos hoje mais tecnologia, conseguimos ser mais eficientes, mas é um baita de um exercício que tem que ser feito todos os dias pelos comandantes, pelo secretário, pelo governador, para dar conta do recado e da criminalidade, que também não é fácil, que também sempre está se reinventando. Então, as guardas civis, as polícias municipais, futuramente, elas são, sim, importantíssimas, elas fazem parte do sistema de segurança. Elas têm que ter um olhar do governo e da Assembleia Legislativa, nas iniciativas que surgirem para fortalecer essas instituições, nós temos que estar prontos a ajudar, sim. Porém, eu sempre repito, o primeiro passo de tudo, o grande avanço é justamente que a PEC tramite em Brasília e que elas sejam alçadas ao artigo 144, porque a partir daí vai dar espaço para nas constituições estaduais, para que nas assembleias legislativas de todos os estados a gente caminhe. Nós temos aqui, inclusive, Priscila, uma PEC aqui na casa, chama PEC 01, de 2025, apresentada pelo meu correligionário, meu amigo delegado Olim, que é justamente muda o termo Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal dentro da Constituição Estadual. Eu sou também coautor dessa PEC, né? Porém, ela fica travada nessa mesma questão. Enquanto não mudar a Constituição Federal, não podemos mudar a Constituição Estadual, vai ser inconstitucional. Então, a grande energia nossa tem que ser depositada em Brasília para convencer os nossos parlamentares, os nossos legisladores federais de que esse é um tema importante para o Brasil e que vai sim de acordo com o que a população quer. Porque a população hoje no Brasil quer segurança. É o tema número 1. Tem pesquisa, inclusive. A maior preocupação hoje do brasileiro, não só do paulista, mas do brasileiro, é segurança pública, ultrapassando inclusive saúde e educação. Então, nós, políticos, temos que estar sensíveis a isso e corresponder à expectativa do nosso povo. Agora, deputado, segundo o que o senhor acabou de falar, mesmo com índices positivos que o Estado de São Paulo vem apresentando na área de segurança pública, como aumentar a sensação de segurança na população? Exatamente. Esse é um outro desafio também, porque os números não mentem. Nós temos derrubado, né, nós como Estado, dizendo como polícia aí, né, derrubado todos os indicadores criminais. Homicídio, da série histórica, de toda a série histórica, desde quando é computado, nós diminuímos todos. Homicídios, roubos de veículo, furtos de veículos, diversas alternativas, aí, diversos itens que são colocados nessa planilha, nós estamos no verde. Porém, muitas vezes a população não sente isso. Parece que você vai sair na esquina e vai ser roubado. Parece que você vai pegar um carro e vai sofrer um assalto na esquina, no primeiro semáforo. Os turistas nos perguntam. E por quê? Porque isso, ao meu ver, exige uma comunicação assertiva. O trabalho está sendo feito, os nossos policiais civis, penais, militares, guardas civis se esforçam todos os dias para atender bem a população, para realizar prisões, para apreender drogas, para tirar armas de circulação. Porém, ao meu ver, esse é um efeito da própria globalização e do acesso à informação. Hoje acontece um assalto, vamos dar um exemplo aqui, em Santo André. Eu, aqui no Ibirapuera, vejo esse vídeo e parece que é aqui. Sim. Eu tenho a impressão que é aqui. Na verdade não foi lá em Santo André, a 50 quilômetros de distância, em um contexto específico. Eu vejo uma agressão contra uma mulher, por exemplo, no Rio de Janeiro, no meio de um assalto, ou como aconteceu aqui em Osasco, por exemplo, em São Paulo, o rapaz mordendo o dedo de uma senhora para tentar subtrair a aliança dela, de uma médica. E a pessoa que vê essa cena, às vezes,
Lá em Presidente Prudente, tem a impressão que é lá, porque hoje nós temos acesso a filmes, né, a imagens em tempo real. Então, o ser humano é bombardeado a todo momento de notícia ruim, infelizmente. E qual que é a impressão que dá? De ansiedade. Dá aquela impressão, eu sei que é até uma questão psicológica essa, mas me parece, né, a todo momento você tem aquela impressão de que você pode ser a próxima vítima. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha acesso à informação, ou era pela televisão, ou era pelo rádio, e nem tudo chegava a nós, como cidadãos comuns. Hoje chega. Hoje você abre o WhatsApp e você vê o tipo de vídeo que você quiser de qualquer lugar do mundo. Então isso dá uma sensação de insegurança, sim. Por isso que o trabalho está sendo feito pelas polícias? Está. Qual que é a guerra agora para ser vencida? Comunicar isso de maneira assertiva. Seja com campanhas de conscientização, seja com campanha para as pessoas perceberem que o bairro delas está seguro, que em que pese, né? Nunca nós chegaremos à segurança 100%. Não existe. Crime zero. Ah, nós temos aqui um crime zero. Não, você pode pegar uma cidade mais pacata do Brasil, dos Estados Unidos, do interior de qualquer país da Europa, não existe crime zero. Em algum momento acontecerá até crimes passionais, né? Que são aqueles que são estimulados por questão pessoal, por ira e etc. Mas nós temos que tentar nos aproximar disso e comunicar ao cidadão, para que ele tenha essa percepção. Não é um desafio fácil, não é um desafio somente de polícia, na questão estrita da palavra, mas é um desafio para a nossa comunicação, de como fazer o cidadão perceber que ele está seguro. Uhum. Deputado, o senhor é coordenador também da Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas Estaduais. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Tivemos nos últimos anos situações muito preocupantes, né, dentro das escolas. Depois disso, a polícia também, a inteligência da polícia começou a trabalhar, tanto que impediu que algumas coisas acontecessem dentro das escolas, né, alguns desastres ali. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Perfeitamente. Essa é a minha relação com o assunto de agressor ativo, né, ou atirador ativo. Começou lá no COI, quando eu estava no Comando de Operações Especiais, e tive a oportunidade de trabalhar sobre a ocorrência da escola Raul Brasil, que aconteceu lá em Suzano, no ano de 2019. Foi a primeira oportunidade diretamente que eu tive de vivenciar um ambiente de crise como esse, extremamente agressivo, extremamente, assim, que nos marca, traumático para qualquer pessoa que está lá. O saldo da operação, como foi? Foram 7 mortos alunos e mais os 2 atiradores, os 2 agressores, né? Uhum. Então 9 no total, se não me falha a memória. E naquela ocasião eu percebi, né, eu passei a estudar o tema, me interessei pelo tema, e quando eu fui eleito deputado estadual, no ano de 2023, ao assumir o mandato, também, infelizmente, o São Paulo, mais uma vez, presenciou um novo ataque à escola, que foi aqui no Morumbi, na capital, Colégio Tomásia Montoro, onde também aconteceram óbito, e só não foi pior porque uma professora de muita coragem, minha amiga, inclusive hoje, a professora Cíntia, atuou contra o agressor, utilizando assim uma questão individual dela, de se jogar ali para impedir que mais pessoas se ferissem, e conseguiu neutralizar e efetuar a prisão antes mesmo que a viatura chegasse, da Polícia Militar. Então, no momento que eu estava como parlamentar e presenciei mais uma ocorrência dessa, reuni minha equipe e falei, temos que atuar. Conheço do assunto, né, o que os parlamentares aqui não conheciam, acho que até hoje ainda poucos têm a oportunidade de conhecer a parte doutrinária, o que leva uma pessoa, né, as questões que levam alguém a efetuar um ataque desse. E iniciamos uma frente parlamentar com outros especialistas, professora da Unicamp, Associação de Pais e Mestres, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, através da figura de um coronel que é especialista, inclusive tem livros escritos na área. Fizemos um grupo de trabalho que renderam muitos frutos. A gente conseguiu colocar no próprio PPA, que é o Programa Plurianual, e também nas leis que dirigem o mandato do governador Tarcísio, justamente um modelo de prevenção para as escolas estaduais no que tange aos ataques, às agressões ativas. Eu sou coautor de algumas leis aqui na Assembleia Legislativa também, que fala sobre o botão do pânico,
que traz também modelos de prevenção. Mas o principal que eu percebi, né, que a gente conseguiu girar essa máquina e conseguimos mudar a atuação, foi justamente no que você disse, Priscila, sobre a atuação anterior à ocorrência do crime. Foi que a Polícia Civil, a pedido nosso e com trabalho também de muita competência do delegado-geral Arthur Dian, do secretário de Segurança Guilherme Derrite, investiram na parte de tecnologia e crimes digitais. Então, o nosso efetivo da Polícia Civil foi melhor capacitado para atuar nessas ocorrências dentro da rede, na internet ou inclusive na Deep Web, em cima de aplicativos. Defensive, né? Desculpa, esse é o nome do aplicativo, né? Não, é outro nome, é o... Oh, meu Deus do céu. É o nome com D, acho que é com D Daqui a que pouquinho começa. eu lembro, é isso. Daqui a pouquinho eu lembro. Discord. Discord. Então, acontece em outras redes também, tá? Mas o Discord era o principal deles. Então, começou um trabalho muito técnico sobre essas plataformas, cobrando responsabilidade, mas também os agentes lá monitorando o que estava acontecendo. E aí, várias ocorrências foram evitadas que muitas vezes a gente nem ficou sabendo. Ocorrências de pessoas que estavam se preparando, que já tinham armamento, que já tinha planejamento, que eram incentivadas por outros jovens, adultos, a cometerem esses tipos de agressões, de crimes, e a Polícia Civil se antecipou e foi lá, muitas vezes até direto na casa da pessoa, falar com os pais, falar, ó, entra agora no quarto do seu filho que ele está lá falando tal assunto e ele tem lá no quarto tal material, ou incinerante, ou material machado, faca e etc. Então são ocorrências que foram evitadas por atuação direta da segurança pública e, claro, por nós aqui também, estimuladas e que a gente crie um ambiente para que eles possam cumprir a missão. O que eu sempre falo, quem está lá na trincheira hoje, no combate ao crime, é o policial. Eu não estou mais na trincheira, hoje eu estou no campo parlamentar, mas eu tenho que dar condições para que os nossos homens atuem. E essa condição é feita através da previsão legislativa, da previsão legal, da previsão de orçamento. Então, pode ver que faz já algum tempo que nós não temos esse tipo de ocorrência em São Paulo. Pode acontecer de novo, pode acontecer. Infelizmente, a história nos mostra, desde os do ano 2000, que foi o primeiro atentado registrado aqui no Brasil, eventualmente acontece de novo. E o que a gente tem que se precaver? Não só ficar na conta das polícias, a Polícia Civil investigando e a Polícia Militar dando a primeira resposta. Mas o que eu trabalho muito é a questão do ambiente escolar, lá dentro da escola. E é um paradigma para a gente vencer também, porque infelizmente tem muita questão ideológica, política. Não tem nada a ver com política isso, gente. Isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com direita e esquerda. Isso tem a ver com vidas de professores, pais de mestres e vida de alunos, de crianças. Lá no Sul, um indivíduo que entrou numa creche tirou a vida de nenês, crianças pequenas, com machado, entendeu? Então, nós temos que saber nos proteger. O professor, o diretor, o inspetor de alunos, que faz uma função também de segurança, de controle de acesso e de supervisão ali, uma figura importantíssima. Todas essas figuras, essas personagens dentro do ambiente escolar têm que saber atuar diante de uma crise dessa. Eu sempre faço um paralelo. Imagina um incêndio. Hoje, é comum, qualquer prédio comercial, prédio residencial, qualquer escola tem um plano de incêndio. Tem um plano para quando inicia um fogo. Tem lá uma brigada, que são funcionários, mas fazem parte do CIPA, fazem parte de uma brigada de incêndio. Para gerenciar a crise. Ou seja, se começar um incêndio, não tem desespero. Cada um sabe o que fazer, sabe para onde tem que correr, para onde tem que ir, tem já as pessoas especificadas ali para atuar diretamente no incêndio, pegar uma mangueira, o outro pega um EPI, o outro vai acionar o corpo de bombeiros e resolve. Quanto tempo que a gente não tem um incêndio de grandes proporções com mortes aqui em São Paulo? Muito tempo, há muito tempo. Porém, a gente não tem ainda esse plano de contingência para os ambientes escolares. E uma briga minha hoje, e eu acho que nós vamos alcançar sim o resultado, é que a gente tenha isso internalizado nos nossos professores, diretores e alunos. Porque é assim nos Estados Unidos, é assim no Japão, é assim na Espanha. Em outros países que estão mais maduros que a gente nesse assunto, o aluno de 4 anos de idade sabe o que fazer diante de uma crise dessa. Ele sabe que, na primeira oportunidade, o professor tranca a sala e não deixa a pessoa acessar os alunos, né? Então, é o que a gente chama de se esconder, né? Se esconda. Se não dá para se esconder, se trancar,
você sai do ambiente, você foge, é o run, né, a doutrina. Então, o agressor começou o disparo lá na entrada da escola. Você tem condições de trancar uma sala de aula e impedir que o agressor adentre? Tem, ok, se tranca. Tem condição de sair com os seus alunos? Saia do ambiente. Não tem condição nem de se trancar e nem de fugir. Aí é uma outra questão, que é a questão da sobrevivência, que é a questão do lutar. Não adianta, né? A gente fala, não adianta pedir, pelo amor de Deus, para o agressor. Ele está focado em tirar vidas, em ferir pessoas. Então, se você quiser apelar para o lado sentimental do agressor, não vai dar certo. Você vai ser mais uma vítima ou vai deixar com que outras pessoas se tornem vítimas. Então, é uma doutrina internacional que a gente precisa, aos poucos, inserir no nosso ambiente escolar, porque eu tenho certeza que, se tivermos novas ocorrências, esse treinamento, essa doutrina, esse modelo de segurança internalizado pelo Brasil, pelo paulista, vai sim salvar vidas. Eu gostaria só de fazer um comentário em função até da sua pergunta, quando a gente trabalha com paixão. O deputado Capitão Telhada falou emocionado durante toda essa resposta da violência escolar, da qual o senhor participou na ativa, quando no COI, lá em Suzano, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente começa a ter filho, a gente vai ficando mais coração mole. Qualquer ocorrência com criança é uma ocorrência repugnante. Qualquer ocorrência, seja um abuso sexual, seja uma ocorrência com criança em acidente, próprio acidente de trânsito, seja um crime, né, de homicídio, até abusos psicológicos contra a criança, nos afeta demais. E eu tenho 2 filhos e quando eu vejo uma ocorrência dessa natureza, imediatamente, não tem nem como você bloquear isso, imediatamente você espelha na sua família. Então, quando eu tive nessa oportunidade lá no Raul Brasil, me serviu para hoje trabalhar sobre esse tema. Mas, de fato, é algo que nos marca até negativamente, e não só a mim. Todos os policiais que passam lá, eu acho que até precisam de um certo trabalho psicológico posterior a uma ocorrência dessa. Mas, de fato, quando a gente tem família, você transmite para o seu familiar, você se vê ali, você vê o seu filho ali. Então, é algo que nós temos que ter uma resiliência muito grande para ser esticado no máximo, né, o nosso emocional, e depois retornar justamente ao estado original. Agora, deputado, a gente identifica que a rede social é um importante canal para os parlamentares se comunicarem com a população, e o senhor também. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que o senhor publicou recentemente. Vamos lá. Perfeito. Acompanhou aí a nossa correria nesses últimos dias? Segue o resumo das nossas agendas aqui pela região de Campinas e região mogiana. Começamos a nossa saga pelo interior lá em Jarinu, uma solenidade de valorização policial militar ao efetivo do 49 BPMI, junto com a prefeita Débora, com meu amigo vereador Rogério Sapão e todos os familiares e sociedade civil organizada da cidade. De lá, partimos para Mojimirim, encontrei o sargento Coran, vereador na cidade, visitamos juntos a base da Guarda Civil, da Defesa Civil, dos Bombeiros, a Escola Estadual e a Prefeitura de Mojimirim, além de bater um papo muito interessante com todo o empresariado, os comerciantes, representantes dos consegues, lá na Câmara Municipal. Muito obrigado por todo o evento e recepção. À noite, chegamos em Jaguariúna, cidade do rodeio. Encontrei meu amigo prefeito Davi Neto, junto com os policiais que pertencem à Guarda Civil Municipal, meu amigo Tenente Fernandes, secretário de Segurança, e nessa sexta-feira começamos o dia com o pé direito, na passagem de comando do 1º BAEP, lá em Campinas, unidade importantíssima responsável pelo patrulhamento e pelo combate ao crime em toda a região metropolitana de Campinas. Meus irmãos, Deus abençoe a carreira e a vida de vocês. Continue cuidando do nosso povo paulista. É isso aí, pessoal. Agradeço muito a você que acompanhou a nossa saga pelo interior nessa semana. Agradeço a Deus por ter nos acompanhado, nos guardado na estrada, nas chegadas e nas saídas. E agora, sob chuva, final de tarde, retornamos para São Paulo para reencontrar nossa família e também aproveitar um pouquinho, dar um abraço em quem nos ama e nos espera. A vocês, um ótimo final de semana e segue o trabalho. Bora! Deputado, a sua base eleitoral é em São Paulo, capital paulista. Porém, o deputado ele não apenas legisla, trabalha para as pessoas que votaram nele ali, mas para todo o estado. Então, por isso que também o senhor viaja para tudo quanto é lugar.
prestar contas também, usar a internet, as redes sociais, acaba sendo uma prestação de contas para a população do que o senhor está fazendo? Perfeito, você foi no cerne da questão. A rede social hoje, na minha visão, não é simplesmente para colocar foto aleatória, não, é para prestar contas, primeiro, para aqueles que confiaram o voto no parlamentar, no deputado, e segundo, para conquistar mais votos, por que não? Você demonstrando o trabalho, você consegue comunicar justamente o seu esforço, da sua equipe, as suas diligências pelo interior, as suas conquistas. E essas conquistas do parlamentar não é para ele. A conquista do parlamentar é para o povo. Quando eu consigo inaugurar uma obra, como a gente vai fazer em Leme, por exemplo, junto com um vereador meu amigo lá, o Ayrton, uma obra de um centro de atenção oncológica, não vai inaugurar para mim, para o Capitão Telhada, nem para o vereador, vai inaugurar para o povo de Leme e de toda a região. Então, eu sempre trabalhei com a rede social, desde quando eu estava na Polícia Militar. Tenho certeza que a rede social me ajudou também a me eleger. E hoje, mais do que nunca, eu utilizo o Instagram, o Facebook e outras redes para comunicar o meu trabalho. Você disse também corretamente, metade da minha votação foi aqui na capital, né? 42 mil votos só em São Paulo capital e os outros 41 mil e quebradinho no interior de São Paulo e área metropolitana. Por isso que eu faço questão sim de atuar no interior de maneira inteligente, de maneira estratégica. É impossível rodar todo o estado de São Paulo. Eu sou um deputado de primeiro mandato, tenho só uma viatura e 2 motoristas que vão me acompanhando, se revezando aí na loucura do dia a dia. Tem a questão do risco, tem a questão da atenção da família, que a gente também tem que dar. Eu até falei no final aí, era uma sexta-feira, final de tarde, eu estava desde quarta fora de casa. Então eu fiquei quarta, quinta e sexta, levando questões e captando demandas pelo interior de São Paulo. E as crianças sentem falta. Mas assim, são opções que a gente faz na vida. Se eu escolhi estar aqui nessa área política hoje, eu tenho que assumir minhas obrigações e, infelizmente, exigem algumas renúncias. E o convívio com a família, em parte, a gente tem que abrir mão e tem que renunciar, porque a gente tem convicção da nossa missão hoje dentro da política. Minha base também, por que eu ando muito interior? Porque é a Polícia Militar. E a Polícia Militar está no estado todo. Então, toda cidade, por menor que seja, se eu chego lá na cidade que tenha 5 mil habitantes, por exemplo, lá vai ter um posto policial militar, um GP, comandado por um sargento, vai ter uma sede, uma base da Guarda Civil, vai ter uma sede da Defesa Civil, que é um assunto que eu trabalho muito aqui na Assembleia Legislativa também, levando equipamento, levando treinamento para os nossos agentes da Defesa Civil. Vai ter uma congregação, que é a minha igreja, que eu também compartilho da fé desde que nasci. Então, assim, tenho oportunidade de congregar com os meus irmãos, conhecer uma nova igreja. Então, existem temas que a gente trabalha que são comuns em todo o estado de São Paulo. E é por isso que eu gosto, sim, de visitar as cidades, interagir com a classe política, claro, com o prefeito, com o vereador, mas estar lá. Nada melhor do que o deputado ver com os próprios olhos, captar a demanda, sentir ali até... uma coisa é falar assim, nossa, o nosso prédio lá, a delegacia está caindo aos pedaços. Outra coisa é eu estar lá e ver. Falar, cara, isso aqui está caindo aos pedaços. Temos que correr atrás, temos que ir atrás do governador para reformar isso aqui. Um exemplo, né? Então, assim como eu era operacional na política, eu me vejo hoje como um político também operacional. Eu não sou um político de gabinete. Eu cumpro minhas obrigações legislativas, às terças, às quartas, às quintas-feiras. Estou aqui na Assembleia, claro, sempre presente e contribuindo nos projetos, porém também eu ando muito pelo estado afora e faço essa parte no campo operacional e tem dado certo. Acho que as pessoas têm assistido e têm me trazido assim, esse feedback, né, no sentido de, ô Telhada, caramba, você está rodando pra caramba, e ô capitão, poxa vida, você não para, tal. Então você percebe que o trabalho está chegando lá na ponta, está sendo comunicado. Capitão Telhada, o senhor começou pequenininho, até nos bastidores falava que brincava aqui em meio à corporação. Seu pai hoje, Coronel Telhada, foi deputado estadual aqui na casa por muitas legislaturas, hoje é deputado federal. Convido o senhor a ver algumas fotos aqui agora. Opa! Vamos lá. Se o senhor puder ir falando que... Claro, claro. Meu pai é o que eu sempre falo, né? Meu pai é o meu melhor amigo, é o meu mentor. Meu pai, ele é a pessoa que eu me inspiro
primeiro como homem, como marido, como policial militar e como político hoje, sempre foi minha inspiração. Claro que ladeado pela minha mãe, que me deu toda a estrutura emocional e de princípios, né? Isso vem muito da mãe, essa questão da firmeza de atuação. Mas o meu pai, até pela carreira que eu escolhi, né, seguindo os seus passos, é minha grande referência. E a política, inclusive, tem nos aproximado mais ainda. Porque quando eu estava na polícia militar, como tenente, como capitão, e ele na política, a gente estava um pouquinho distante. Porque ele tinha as obrigações dele no dia a dia, trabalhando, rodando, igual eu faço também, rodando interior, aqui na Assembleia sempre. E eu estava lá na minha vida, dentro da polícia militar também, comandando minha tropa, comandando meu efetivo, também com as minhas responsabilidades. E quando nós dois agora estando na política, aproximou de novo, né, os nossos caminhos, assim como eu era lá quando eu era jovem, andava muito com meu pai, andava com ele para cima e para baixo, ele me levava para o quartel. Você citou de quando eu era criança, é verdade. Eu cresci correndo no meio da tropa, no meio dos quartéis, minha vida toda, eu sempre tive convicção do que queria ser. E hoje na política tem sido uma grata satisfação, não só estar junto com meu pai, mas conquistar junto com ele, conseguir entregar para a Polícia Militar, para a nossa população paulista, um trabalho digno, um trabalho que a gente se orgulha de fazer como deputado estadual, meu pai como deputado federal, atualmente está aqui na Prefeitura de São Paulo, junto com o Ricardo Nunes, mas assim, a gente faz com convicção. Erramos às vezes? Sim. Temos falhas? Sim. Vencemos todas as batalhas? Não, não vencemos. Mas a derrota não nos impede de continuar lutando. Então, esse é o recado que eu quero deixar, para contarem sempre com o meu trabalho, com o do meu pai, que a gente vai estar buscando sempre, sempre, sempre fazer o melhor, o mais digno possível para nosso cidadão de bem. Agora, por último, vimos as fotos do Coronel Telhada e do senhor Capitão Telhada, a quem agradecemos aqui como deputado, participando mais este Conexão Paulista. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que nos acompanharam. Estou à disposição. É sempre um prazer imenso bater um papo, falar um pouquinho do nosso mandato, para melhor informar o cidadão de bem, o cidadão paulista. Obrigado. Pri, obrigada pela parceria. Eu que agradeço também, deputado, e parabéns pelo trabalho. A gente vê que, às vezes, olha um pouquinho para o senhor e lembra muito do seu pai. E a gente costumava dizer, eu falava para ele, deputado, parece que o senhor tem rodinha no pé, porque não parava, assim como o senhor. Parabéns. Obrigado, obrigado. Seguimos em frente. Seguimos em frente. E você já sabe, toda quinta-feira, às 9h tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.